Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Comunicação e Expressão. Na última aula, vocês aprenderam como reconhecer os recursos argumentativos utilizados em um texto e viram como esses recursos são elaborados. Na aula de hoje, vamos falar sobre a produção de textos um pouco mais específicos. Você conhecerá, por exemplo, algumas técnicas que podemos utilizar quando escrevemos tendo como fonte para nossa produção textos produzidos por outras pessoas. Ou seja, vamos aprender como trabalhar com textos que falam sobre outros textos, como é o caso dos resumos, das resenhas e das paráfrases. Certamente, em algum momento de sua vida como estudante, você já foi solicitado a fazer o resumo de um livro ou de um texto menor, não é mesmo? Nessas ocasiões, provavelmente deve ter se confrontado com a seguinte angústia: como vou conseguir resumir esse texto se tudo o que está escrito nele é importante? É para justamente ajudar você nesses momentos que a aula de hoje foi preparada. Vamos conhecer aqui algumas técnicas que facilitam essa tarefa. Para isso, vamos começar destacando que essas três espécies de texto, o resumo, a resenha e a paráfrase, têm uma característica comum. São textos citantes, isto é, textos que citam, fazem referência a outros textos, os citados. Esses textos citantes são exigidos sempre que houver a necessidade de registrar informações que têm origem em outros textos. Mas você pode estar se perguntando, por que devo aprender sobre isso? A resposta é simples. A necessidade de elaboração de textos como esses está bastante presente em nosso dia a dia, seja nas atividades acadêmicas ou na nossa vida profissional, quando temos, por exemplo, de preparar uma apresentação de assuntos técnicos, quando interpretamos um manual, quando registramos as ocorrências de uma reunião, enfim, serão diversas as ocasiões em que faremos uso desses textos citantes. Sendo assim, vamos conhecer um deles que é bastante utilizado. Todos nós, certamente, já vivemos alguma situação em que precisamos resumir algo. Pode ter sido, por exemplo, naquele dia em que você teve de contar a seus pais por onde você andou, chegando em casa só depois das 3 da manhã. Nesse dia, por exemplo, sua habilidade em resumir foi demonstrada, pois você relatou o essencial de suas ações, de seu percurso e permanência fora de casa. Você demonstrou habilidade em suprimir informações supérfluas, impertinentes ou indesejáveis, focando-se no principal. Na vida profissional, temos de demonstrar a mesma habilidade. Isso ocorre quando temos o desafio de colocarmos em uma ou duas folhas de papel as informações a nosso respeito, fazendo o nosso currículo, ou quando nos apresentamos a um entrevistador e relatamos a ele brevemente nossas qualificações profissionais, dados pessoais e habilidades. Pensando nisso, pergunto a vocês, afinal, sabemos ou não resumir? Em sua forma escrita, os resumos se propõem a apresentar com fidelidade as ideias ou os fatos essenciais contidos num texto escrito por outra pessoa. Nesse caso, registrar as opiniões do autor do texto a ser resumido deve ser nosso principal objetivo. Por isso, devemos evitar comentário ou julgamento pessoal sobre o texto. O resumo deve buscar o essencial e apresentá-lo com fidelidade. No entanto, é importante lembrar, devemos evitar a todo custo a cópia pura e simples de trechos do texto resumido. Se o texto é narrativo, devemos nos restringir ao essencial, que é o encadeamento das ações e as relações entre os personagens, expondo o esqueleto da intriga. Se o texto é dissertativo, devemos registrar o desenvolvimento das ideias nele contidas. Mas que estratégias podemos utilizar para produzir bons resumos? Primeiro, devemos ler com atenção o texto selecionado e grifar aquilo que achamos essencial nele. Essa estratégia consiste em fazer da leitura do texto-fonte uma operação de limpeza do que não interessa. E como se faz isso? Fazemos isso destacando as informações principais do texto, tais como conceitos e exemplos.
Podemos fazer isso copiando ou sublinhando no texto-fonte as partes mais importantes. Os trechos grifados são o resultado da operação limpeza. As informações essenciais, após esse processo, estarão destacadas. Para completar o ciclo, a próxima estratégia é reescrever, isto é, produzir o resumo. Para isso, devemos reescrever o trecho ou texto com base no essencial selecionado, mas sempre utilizando nossas palavras. Algo que é fundamental lembrar no momento de produzir resumos é da necessidade de consultar as normas da ABNT. Esse documento traz a regulamentação da elaboração de resumos em trabalhos como monografias, artigos, relatórios e teses. De acordo com a ABNT, os resumos devem ser redigidos em um único parágrafo, vir acompanhados de palavras-chave e ter número de palavras definido em função do tipo de trabalho. Até 500 palavras nas teses, dissertações e relatórios, até 250 palavras nas monografias e artigos e até 100 palavras nas notas e comunicações breves. Ainda segundo a ABNT, os resumos podem ser informativos ou indicativos. Agora que você já conhece as técnicas da produção de um bom resumo, amplie seu conhecimento sobre os textos citantes, lendo o capítulo de seu livro-texto que fala da resenha e da paráfrase. Bons estudos e até a próxima aula!